foi uma empresa de direito privado que foi instituída pelo prefeito Fortunati, foi criado um acordo em 2011. A sigla significa Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. A partir, né, da aprovação na Câmara de Vereadores, no Legislativo, e uns 3 meses depois, acredito, né, da sanção do prefeito à época, né, depois que se transformou em lei, aí é que nós ingressamos, né, com esta ADIM. Foi porque nós queríamos que todos os funcionários fossem servidores públicos, para ter plano de carreira, para ter a estabilidade. Aí, agora, nós também não queríamos que fechasse o IMESF, né? É uma fundação pública de direito privado. Por que não transformar em fundação pública de direito público? Resolvia tudo. Desde 2007, nós temos um termo de ajustamento de conduta firmado entre os ministérios públicos, dizendo sobre a necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde serem contratados não por via das terceirizações. Então, esse é o pano de fundo. A demissão dos trabalhadores do IMESF acaba sendo a ponta do iceberg do empresariamento da saúde. Meu nome é Alberto Terres. Meu nome é Dejanira Correia da Conceição. Meu nome é Catiúcia Gonçalves. Joana Olívia Fernandes. Izie Machado Winter. Maria Letícia de Oliveira Garcia. Antes, a atenção primária era regida por Estado e algumas OCIPs, que são instituições privadas, como teve o Cardiologia, que administrou muitas unidades de saúde uma época atrás também. Teve outras privadas que administraram de formas aleatórias algumas unidades. O que eles explicavam muito naquela época de fechamento do posto foi que antes eles tinham uma outra entidade que eu não vou me lembrar o nome. Talvez eu não me lembro agora o nome da outra. E daí deu esse mesmo problema que tá dando no IMESF. E naquele momento, aquele governo que estava lá, que eu nem lembro quem era, resolveu criar o IMESF para fazer isso, né? Meio que trocou, e daí mandou a galera embora e contratou por essa outra. Foi meio assim que a galera contou para nós, assim, né? Eram contratos, tu vai lá, se inscrevia e fazia contratos. O Instituto de Cardiologia foi assim, Moinhos de Vento também foi assim, Moinhos de Vento regia várias unidades de saúde também dentro do município. Mãe de Deus também regia unidades de saúde dentro do município, e a forma era de contrato também, fora os estatutários que já eram providos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Antes do IMESF eram outras empresas que gerenciavam a saúde da família, né? Tinha a FAURGS, aí depois passou para Solos, quando entrou o governo do Fogaça. Mesmo o Conselho Municipal de Saúde denunciando que aquela empresa não tinha expertise nesse tipo de trabalho. Nós tivemos o episódio da gestão da saúde da família com o Instituto Solos, que era uma OCIP, né, que não tinha experiência em saúde, mas que foi
destacada ali pelo então secretário da Saúde, na época lá, em 2008, lá, 2007. Então, ele identificou essa organização como a capaz de resolver, de organizar, né, o problema da estratégia de saúde da família no nosso município, né? Nos enfrentamentos que nós tivemos na defesa do Sistema Único de Saúde, para garantir o Sistema Único de Saúde, né, como uma instituição pública, né, de acordo com a legislação, nós entendemos que precisávamos articular, né, as entidades. E aí criamos, né, o Fórum de Entidades em Defesa do SUS. Esse Fórum de Entidades em Defesa do SUS era todas aquelas entidades que tinham assento no Conselho Municipal de Saúde. E o Conselho descobriu, pelas prestações de contas, coisas, que alguma coisa errada estava acontecendo. Naquele momento, foi fundamental esta articulação das entidades, principalmente no evento Solos, onde teve aquele desvio da atenção básica, e que, a partir desta articulação entre usuários, trabalhadores e principalmente as entidades, né, que têm uma autonomia maior, nós conseguimos fazer a denúncia aonde culminou naquela investigação da Polícia Federal. Logo nas primeiras análises ali da prestação de contas, que nós tivemos que conseguir, inclusive via Ministério Público, nós já identificamos uma série de irregularidades. E trabalhamos nessas irregularidades durante 2 anos. E foi denunciado aos órgãos externos, entre eles a Polícia Federal, que abriu uma operação Patos, de patológico, e descobriu que realmente o Conselho tinha razão. Ao final, acho que do 3º ano, né, 2º ano, que nós conseguimos, então, que o Ministério Público Federal, né, se posicionasse, fizesse uma investigação mais relevante, e acionando a Polícia Federal e tal, aonde foi identificado, então, naquela ocasião, um desvio de 9 milhões de reais, né, dos cofres da saúde pública, dos cofres da atenção básica de Porto Alegre. E isso foi uma ação do Conselho. E daí se foi para o Ministério Público, se foi para a Polícia Federal, e se descobriu que houve, que até mataram o secretário, né, aquele de saúde, que havia um desvio de verba ali. Inclusive, o secretário da época foi assassinado, e que a gente desconfia, não pode afirmar, mas desconfia que tem a ver com esse esquema todo. O secretário de Saúde de Porto Alegre foi assassinado em frente à família. O médico Eliseu Santos havia denunciado irregularidades em contratos da prefeitura. Pelo menos 2 homens armados abordaram o secretário quando ele entrava com a esposa e a filha no carro. Eliseu estava com uma pistola e reagiu. Ele sofreu 3 tiros, 3 disparos, um no coração, um na cabeça e um na perna. O secretário já vinha sendo ameaçado há mais de 1 ano. Ele havia revelado irregularidades nos contratos dos prestadores de serviços aos postos de saúde de Porto Alegre. O município cancelou os contratos. Em maio do ano passado, numa entrevista à TV Record de Porto Alegre, o secretário contou como foi uma das ameaças. Eu recebi ameaça de morte. Sexta-feira eu saio para levar minha filha para o colégio, para 2 motoqueiros do lado, faz sinal para mim e diz: senhora, tu tá nos perseguindo, nós vamos te matar. O corpo do secretário está sendo velado na Assembleia Legislativa do Estado. Nesse momento, todos nós estamos sofrendo, consternados com esse acontecimento. Na época, foi um escândalo sem precedentes, né, porque foi identificado na sede da Secretaria Municipal da Saúde uma quadrilha, né, com ramificações em outros estados, aí, em outras cidades, né, em outras capitais. E isso foi dito não por mim, obviamente, né, estou repetindo que foi veiculado, né, na imprensa e local. E agora, passados todos esses anos, alguma parte desse dinheiro está voltando aos cofres públicos e foi amplamente noticiado pela PGM, né, do município, que estava vindo como se fosse uma vitória somente da PGM, sabendo que eles não fizeram nada para denunciar, para que isso não acontecesse. Muitas vezes o resguardo do dinheiro público fica muito a cargo do controle social. Agora, em 2000 e
19, eu acho, ou 18, mas acho que foi 19, nós tivemos uma notícia que foi veiculada pela Procuradoria-Geral do município, comemorando que recursos, em torno de mais de 9 milhões, foram devolvidos aos cofres públicos dos empresários, né, que eram os donos desse Instituto Solos. Então, que eles conseguiram judicialmente, né, reverter esses valores para o município, ainda em forma de, não de recurso propriamente dito, mas de valores que seriam oportunamente encaminhados aos cofres públicos. Aí eles comemoraram, aí a PGM comemorou a notícia e foi incapaz, né, de referir ou de dar autoria de quem começou de quem foi o responsável, o protagonista, né, de fazer todo o processo, porque foi o conselho. Então, este processo de articulação entre usuários e trabalhadores, ele é fundamental na defesa do SUS. E tanto é que o conselho, junto com outras entidades, conseguiram provar, né? E a Solos teve que devolver 11 milhões, mas só que os 11 milhões até hoje nunca chegou nos cofres da prefeitura ou no cofre da Secretaria de Saúde, né? Então, é uma luta que a gente venceu, que a gente conseguiu provar que existia um desvio de verba, e agora eu não sei como é que está, se veio para o fundo da SMIS a verba. Sei que se ganhou, agora, se recebeu é diferente, que a gente não sabe. Mas isso aí tem que aparecer, se eles receberam, uma hora tem que aparecer numa prestação de contas, né? Então, esse trabalho é um trabalho que o Conselho faz. Tivemos, então, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, como projeto de governo, né, substituir a Solos por uma fundação pública de direito privado. E aí veio a proposta, então, da criação do IMESF, né, que é o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, né, sendo que a sua condição jurídica é de fundação pública de direito privado. E aí nós, enquanto entidades e até as assessorias jurídicas das entidades, em conjunto com a coordenação do Conselho Municipal, né, tivemos o entendimento jurídico da inconstitucionalidade. Nós fizemos vários enfrentamentos, até mesmo na Câmara de Vereadores, quando o projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores. E esse projeto foi encaminhado e a tentativa do governo, né, de aprovar o projeto no dia 30 de 12 de 2010, no último dia do ano. E aí, por força dessa mobilização do controle social, o governo não conseguiu aprovar. Mas, a partir depois da audiência pública também, pleiteada pelo Fórum em Defesa do SUS e pelo Conselho Municipal de Saúde, o governo levou ao plenário, né, em votação no dia 14 de fevereiro de 2011, onde conseguiu aprovar. Foi uma empresa de direito privado, foi instituída pelo prefeito Fortunati, foi criado um acordo em 2011, no qual ele montou, por meio de licitações e de ordens públicas, essa empresa para reger toda a atenção primária de Porto Alegre. Foi sancionada nesta quarta-feira pelo prefeito José Fortunati o projeto de lei que cria o Instituto Municipal Estratégia de Saúde da Família. O ato ocorreu no Paço Municipal, com a presença de secretários, vereadores e outras autoridades políticas. A partir, né, da aprovação na Câmara de Vereadores, no Legislativo, e uns 3 meses depois, acredito, né, da sanção do prefeito à época, né, depois que se transformou em lei, aí é que nós ingressamos, né, com esta ADIM, as 17 entidades. E naquele momento tivemos que contratar, né, a partir da orientação do nosso jurídico, contratar um parecer, né, de um jurista para colocar dentro do processo. E aí foi muito interessante porque hoje em dia esses juristas eles cobram, eles têm um valor, tem uma tabela, né? E nós tivemos que fazer uma articulação entre todas as entidades para conseguir este valor, né? E foi um valor bastante significativo que nós tivemos que articular com entidades nacionais, inclusive sindicatos aqui, né, da cidade de Porto Alegre, do estado e entidades nacionais, para que o resultado, este parecer do jurista, pudesse ser, um acordo feito entre as entidades, pudesse ser utilizado também por outras entidades, né, em nível nacional.
Então, houve um acordo nacional para fazer o enfrentamento à Fundação Pública de Direito Privado, que significava para nós a privatização do sistema de saúde em Porto Alegre. A ação de inconstitucionalidade do IMESF foi porque nós queríamos que todos os funcionários fossem servidores públicos, para ter plano de carreira, para ter a estabilidade, para se impor quando o governo não está de acordo, poder denunciar e tudo mais, né? Ter um salário, isonomia salarial, ter plano de carreira, essas coisas. Fomos até a ministra Rosa Weber, à época, né, que era titular da ação. Então, nós tivemos eu representando à época, acho que lá em 2014, representando o Conselho Regional de Serviço Social, né, o Fórum de Defesa do SUS, juntamente, né, com o presidente do Sindicep, também do Sindifars, e o presidente do Conselho Nacional de Saúde. E ela nos disse, a maior preocupação dela era saber o que fazer com os trabalhadores, né, caso o IMESF fosse extinto. Então, esta era a preocupação dela naquele momento, mas ela foi muito solícita e entendeu e compreendeu a decisão do Tribunal de Justiça aqui, realmente era uma decisão correta, né, onde, né, julgou pela inconstitucionalidade da Fundação Pública de Direito Privado. Aí, agora, nós também não queríamos que fechasse o IMESF, né? É uma fundação pública de direito privado. Por que não transformar em fundação pública de direito público? Resolvia tudo. Houve toda uma discussão, o Conselho acompanha tudo isso em relação aos trabalhadores. Passado este período, né, após anos aí, nós continuamos lutando com os sindicatos e principalmente no Conselho Municipal de Saúde, né, o processo todo, né, de finalização do IMESF, mas, né, lutando pela defesa do serviço, da contratação pública destes servidores, né, e não pela terceirização. Olha, eu fui saber um pouco mais do IMESF quando a gente foi para a luta para o postinho aqui não fechar. E daí a gente ficou sabendo que as gurias eram contratadas pelo tal do IMESF, que antes era não sei o quê, que isso foi uma rateada, né, do governo que criou isso, que não botou tal lei. Eu não vou saber explicar bem direitinho assim, né? Mas, para mim, é o lugar que contratava esse instituto, essa fundação que o governo criou para contratar essa galera. E que chegou um outro governo com uma outra cara, que não é assim, né? Porque os governos que têm vindo agora, eles veem a saúde como mercadoria, né? Como comércio. O IMESF é regime seletista, né? E esse com as organizações sociais também são seletistas. Só que a diferença com o serviço público, com o estatutário, o trabalhador estatutário, é o vínculo com a comunidade. O IMESF traz, como um todo, um processo único de trabalho. Então, numa capital como Porto Alegre, com a demanda muito grande, com um território muito vasto, tu estruturar uma forma de serviço e toda forma de serviço falar a mesma língua e trabalhar da mesma forma, trouxe muitos benefícios para a estratégia de saúde da família. Então, a atenção primária, ela teve N melhoras com relação a estabelecer protocolos, a estabelecer limites, a estabelecer regras, restrições e formas de trabalho. E quando tu estabelece essas formas de trabalho e tu começa na dinâmica do processo da atenção primária, tu vê que uma estratégia de saúde da família traz muitos benefícios para o município. Né, os governos que se passaram mantiveram esse posicionamento, né, da Fundação Pública de Direito Privado, recorrer, perder em todas as instâncias, e infelizmente existe um projeto que é um projeto nacional, né, do empresariamento do Sistema Único de Saúde. E não diferente de outros estados, Porto Alegre, né, está muito afinada com esse projeto do empresariamento da saúde. E é por isso que recorreu e foi até o final, até as últimas consequências, para manter a Fundação Pública de Direito Privado. Estratégia de Saúde da Família, para mim, é um projeto muito legal, que é uma pena que está acabando assim, né, desse jeito, porque ele trabalha na prevenção. E eu acho isso super importante, né? Tu não vai lá quando o dedo está cortado, né? Tu aprende a não cortar o dedo, né? O que é que tu pode fazer para não cortar esse dedo, assim, né?
Então, eu acho que a gente perdeu muito, assim, com essa coisa de não estar mais com esse atendimento também nas casas, né? Eles enxutaram as equipes, botaram tudo num lugar só. O governo, depois de ter assumido, ter uma decisão, essa última decisão do STF, o governo resolve, então, de extinguir o IMESF, né? Resolve demitir todos os trabalhadores. Existem várias ações, né, jurídicas questionando, inclusive, a possibilidade que tem o município de Porto Alegre hoje de assumir todos esses trabalhadores, né, como cargo em extinção. O município pode fazer isso, a exemplo de outras terceirizações que já ocorreram. No entanto, a política do governo ela não é de manter o Sistema Único de Saúde público. A política do governo é, sim, reforçar o empresariamento e entregar para o empresário todo o Sistema Único de Saúde, é exemplo do que já fez com a atenção básica em Porto Alegre, que nós temos hoje, em torno de mais de 70% hoje, entregue às organizações sociais. A estratégia da família, para mim, é um baita de um projeto que, infelizmente, está morrendo, assim, né? E agora a luta, porque privatizaram quase 100%. Eu tenho um pouco de esperança, é que agora em setembro vai ser julgada a ação que o Conselho moveu contra o município sobre as terceirizações. Eu espero que a gente ganhe essa ação, que a prefeitura tenha que manter com serviço próprio, porque a saúde ela pode ter parceiros, mas só naquilo que ela não tem condições de fazer, o que diz lá na lei, né? A saúde pode ter parcerias, mas não na saúde, na atenção básica, é na saúde complementar. Agora eles botaram saúde complementar como tudo. Então, eles estão terceirizando a atenção básica, estão mudando os PSF, estão mudando tudo, a saúde da família. O processo de extinção para os trabalhadores, né, ocasionou, né, digamos assim, uma certa, em determinados momentos, uma certa indignação dos trabalhadores, né, em relação, né, a esse processo, que era um processo legal que estava sendo discutido. Os trabalhadores, inclusive, o governo jogou com isso, o governo dizendo, olha, não fomos nós que pedimos a extinção do IMESF, foi os próprios trabalhadores através das suas entidades, dos sindicatos e do Conselho Municipal de Saúde, ou seja, o governo jogou, né, com a própria inconstitucionalidade para dizer que foi as entidades, né, que são as entidades e o controle social os responsáveis pela demissão, quando, na verdade, nós avisamos o governo à época da inconstitucionalidade. E nós estamos falando da administração pública, e na administração pública só pode fazer aquilo que está escrito, aquilo que a lei permite. Né? Então, o governo foi irresponsável, né, ao manter o IMESF, né, ao aprovar, junto com aqueles vereadores que aprovaram, à época, né, a constituição do IMESF. Na verdade, a privatização traz N consequências, não só para o controle social. Primeiro, para a população, porque, assim, tá certo que teve a pandemia, mas antes, assim, no pouco tempo que teve, começou a privatização, os usuários já diziam, não tem o foco da saúde da família, porque quase todos os trabalhadores são oriundos de hospitais, não sabem trabalhar como saúde preventiva, e sim curativa, em primeiro lugar. A gente aqui tem em torno de 65 acamados, né? Desde que o nosso posto foi lá para cima, isso está sendo uma dificuldade, né? Até que essa menina é uma menina bem militante, essa coordenadora, a gente deu sorte, assim, que não é alguém tão burocrático e administrativo, né? Então, ela até se esforça, ela tenta buscar carro para levar as agentes nesses lugares que o posto ficou longe da comunidade, né? O postinho era no meio da comunidade, agora ele está na faixa, né? Então, até para as próprias agentes se deslocarem é muito mais longe. Então, eu percebo esse esforço dela, né? Mas não consegue chegar em todo mundo, né? Isso é uma funcionária que tem esse jeito, assim, né? Segundo lugar, eles estão colocando várias, às vezes,
2 ou 3 postos de saúde no mesmo local. Está voltando ao tempo do IAPI, que é aquele prédio enorme, é isso que eles estão querendo. As grandes clínicas que eles queriam é justamente fazer um elefante branco. Tinha um posto de saúde da família dentro da vila, né? Eles fecharam e daí eles reformaram essa unidade que já funcionava, que era a UBS, né? Unidade Básica de Saúde. E daí eles botaram junto, então agora está o PSF e a UBS junto. Só que a equipe, por exemplo, a equipe de médicos, assim, aumentou no começo, mas agora já estava com menos gente. E quando isso acontece, descaracteriza a política da saúde da família, que é conhecer o seu usuário, ter vínculo com o usuário. Então, a primeira coisa que os usuários sentiram, que os grupos de tabagismo, de caminhada, aqueles que são preventivos, que faziam as artes-terapia, que faziam a questão da saúde mental, que era trabalhar na unidade, que tinha práticas integrativas, chás, hortinhas. Isso foi a primeira coisa que terminou. Fica a nível gerencial hospitalar, né? Que é, tá doente, tem que ter o remédio, fim de papo. Os trabalhadores, houve muita mobilização, e aí eu reforço a mobilização dos trabalhadores com o controle social. Conselho municipal, os conselhos distritais, né, as entidades, associações, a comunidade, houve muita luta dessa esfera, né, do controle social para defender o Sistema Único de Saúde e defender os trabalhadores terceirizados. É fundamental que se diga que a gente defende o Sistema Único de Saúde público, somos contra o empresariamento da saúde, mas não significa que nós somos contra os trabalhadores terceirizados. Estes são vítimas de um sistema que quer utilizar o Sistema Único de Saúde, utilizar a saúde das pessoas, né, para, né, o enriquecimento desses empresários da saúde. Isso é a terceirização, né? A terceirização enfraquece. Eles dizem que é mais barato, mas eu não entendo como é que um órgão vai trabalhar por menos preço. Eu não acredito nisso. É um desmantelamento do SUS, né? Que eles querem vender a ideia que o SUS é ruim, né? Que o SUS não presta, que o SUS é caro. O SUS é maravilhoso. Quem não presta são as gestões que passam. As gestões que não prestam. Porque eu fiquei apavorada que a Santa Casa fez uma apresentação do preço de uma cadeira de banho. Ela começou pagando R$500 a cadeira, e as últimas que ela comprou custou R$918. Daí eu me questionei, né? Ah, não, mas agora na pandemia tudo subiu. Então, tudo eles arrumam um meio que não é nada mais que uma de subtrair dinheiro do SUS, né? Existe um esquartejamento, né, digamos, da cidade hoje para beneficiar as organizações sociais. Hoje nós temos a Santa Casa, nós temos o Divina Providência, nós temos a PUC e a Associação Vila Nova. Então o governo está propondo agora dividir a cidade, os territórios, né, hoje em 4, porque daí consegue esquartejar esses territórios e entregar cada território para uma dessas organizações sociais. Ou seja, é um projeto muito bem articulado. Ele não é um projeto do momento, não. Ele é articulado, ele é estudado, ele é planejado. Né? O governo costuma dizer, olha, nós estamos entregando, né, para a Santa Casa, e a Santa Casa atende a população de Porto Alegre. A Santa Casa há muito tempo deixou de ser Santa Casa de Misericórdia. Né? A Santa Casa hoje, né, ela é uma organização social e tem seus interesses. Santa Casa, Vila Nova, né, essas outras instituições. Mas é algo planejado, é um projeto. E como projeto, ele é planejado, ele é discutido, né, e a partir dessa discussão, a implantação, até porque sabem, né, que haverá um enfrentamento, né, digamos, do controle social, dos trabalhadores, dos usuários, na defesa do Sistema Único de Saúde. Então, tudo é minimamente calculado pelo governo. Daí eles querem te vender aquele planinho de saúde fajuto, que se tu for precisar de um hospital, tu vai ter que esperar o hospital do SUS.
porque aquele plano fajuto que eles querem te vender não vai te dar essa condição de tu baixar. Se tu tiver um câncer, quem vai te cuidar é o SUS, né? Então, essas coisas, assim, e as pessoas não entendem, as pessoas, muitas vezes, vê uma pessoa de jaleco branco da terceirização e que te dá um sorriso, ai, a terceirização é melhor. Não é, porque eles não têm aquela, eles te atendem para fazer números, eles querem bater números, aquilo que foi combinado, né? Quantos consulta que eles vão ganhar por aquilo. Mas e a qualidade da saúde, como é que fica? Então, a nossa luta, ela continua sendo, né, por um SUS público, universal, né, igualitário, com equidade, que as pessoas tenham acesso, e não a esse empresariamento. Então, essa luta a gente continua. É uma luta diária, é uma luta hercúlea que nós temos para defender o Sistema Único de Saúde, principalmente neste momento, né, de pandemia, onde o planeta discute a saúde, onde nós temos aí, né, mais de 600 mil famílias neste país, né, que foram vítimas do Covid. E, com certeza, se não fosse o Sistema Único de Saúde, né, esse prejuízo humano, essa perda humana seria muito maior, se não fosse o SUS, os trabalhadores do SUS e a ciência.